Olá, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, então, para terminar o nosso curso, nosso módulo de doutrina bíblica. Nós estamos no segundo módulo e ele termina hoje. E terminaremos este módulo falando a respeito da doutrina da Trindade. É claro que com o tempo que nós temos e abordar toda a teologia, toda a doutrina que envolve a Trindade, levaria muito tempo e eu tentei, então, resumir todo o ensino a respeito da Trindade, trazendo os pontos principais, algumas visões bem tradicionais, e em vez de debatermos todas as questões a respeito da Trindade, o que eu pretendo é mostrar para vocês evidências bíblicas a respeito da existência da Trindade, para que nós possamos, então, compreender que a Trindade é um conceito bíblico, apesar de não existir a palavra Trindade nas Escrituras. Então, vamos nos apegar aos textos, vamos diretamente à apresentação dos slides, que nos direcionará a, no nosso estudo de hoje. Então, bom, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela causou diversos tipos de debate durante muito tempo. Praticamente num período de 400 anos foi onde ela sofreu muitos ataques num período de 400 anos. Isso aconteceu então no século IV, no século V, no século XIX e no século XX. Este período foram os períodos em que nós enfrentamos o maior ataque com relação à doutrina da Trindade. Mas a escola religiosa histórica do século XIX, né, ela se esforçou durante muito tempo, então agora já próximos a nós, para rotular a doutrina como um pensamento tardio no pensamento bíblico. O que isso quer dizer? Ao estudar o conceito de teologia histórica, ao analisar socialmente a teologia, eles dizem que esse conceito histórico foi aparecer muito depois do período bíblico, né, do período de escrita, né, de revelação da Escritura, que se dá, então, até o momento ali em que João escreve o livro de Apocalipse. Então, o que essa escola está querendo dizer? Que até João escrever, não havia sinal não havia sequer discussão com relação à Trindade, e que isso veio aparecer, então, somente no século IV, no século III. Isso daí é um pensamento muito tardio, então, mas nós vamos perceber, então, é isso que todavia, né, nós vamos perceber que o ensino original da Escritura e da confissão da Igreja é que Deus é um em essência e três em pessoas. Então, afinal, né, vai surgir na nossa mente, como Deus poderia ser um só Deus e também três pessoas, né? E aí entra a questão de um mistério, porque muitas vezes o que é difícil para nós entendermos é que nós somos seres limitados, que nós somos seres finitos, e que tudo o que Deus é não caberia dentro do nosso conceito lógico de compreensão das coisas. Um exemplo que a gente pode dar para falar a respeito de Deus que não cabe dentro da nossa compreensão é que nós entendemos o tempo como passado, presente e futuro. Nós olhamos para as ações que nós já fizemos, aquilo que nós estamos praticando agora e aquela que nós desejamos praticar. Então, nós entendemos o tempo como algo linear, algo que acontece, né, dentro de um período. Quando nós falamos de Deus, isso não acontece. Deus não está limitado ao tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o sempre será, né? Para Deus, um dia é igual a 1000 anos. A expressão é uma expressão que mostra, na verdade, quando nós falamos de eternidade de Deus, que ele está fora do tempo. Nós podemos dizer que o tempo foi criado. O tempo ele não sempre existiu. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas,
O que a Bíblia está nos dizendo é que a partir daquele momento houve um princípio, né? Houve o tempo. O tempo, então, começa a contar quando Deus cria todas as coisas. Mas veja, Deus está fora do tempo. Deus é atemporal. E aí a gente tenta explicar, e é difícil nós tentarmos explicar. Só sabemos que o Deus olha para toda a nossa existência como sendo um único instante. Então, Deus está fora. Nós não temos como explicar Deus. Compreender Deus é impossível a nós. Por isso que nós tratamos muitos assuntos como sendo mistério. Isso não significa que o mistério não exista. Isso não significa, então, que Deus não seja eterno, porque eu não sei explicar a eternidade. Logo, não significa que porque não tem trindade, a palavra trindade, porque a trindade, o conceito de trindade não se enquadra nos conceitos lógicos que nós possuímos. Não significa que este mistério não seja real. Então, que coisas relacionadas a Deus são um mistério para nós, e talvez será, e ainda assim, mesmo depois que Cristo retornar, que nós habitarmos na sua presença, muitas coisas serão um mistério para nós ainda assim. Porque somos seres limitados, seremos sempre seres limitados no tempo e no espaço, enquanto Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço, a nada. Então, não temos como muitas vezes compreender mistérios. E a Trindade é justamente um desses mistérios do qual nós não conseguimos explicar. O que nós conseguimos fazer? Eu consigo mostrar nas Escrituras para você que eles estão, que este conceito está lá, mas que eu não consigo explicar como ele funciona. Então, vamos aos conceitos que estão lá, né? Então, um exame mais aprofundado da Escritura revela várias alusões à Trindade no Antigo Testamento. E uma explicação mais completa da Trindade nós vamos perceber somente no Novo Testamento. Então, muitas vezes acusam, né, de não existir esse conceito de Trindade no Antigo Testamento. Será que não? Vamos dar uma olhadinha nisso, né? Então, quando nós chegamos falar de Trindade, muitos vão entender mal a doutrina da Trindade por não entender como Deus pode ser um só Deus e também três pessoas. E veja, é uma incapacidade de compreensão. Isso não significa que não existe. Nós temos dificuldades para entender o universo, mas não significa que o universo não esteja lá, que ele não exista. Os cientistas se debruçam em estudos por muitos anos, séculos, para compreender o que é um buraco negro, né? O que é, como que o universo se sustenta, a energia que gerou esse universo. Não tem como explicar, eles não têm como explicar isso. Mas isso não significa que o universo não esteja lá. Então, só porque nós não conseguimos explicar a Trindade, não significa que ela não esteja lá. Então, disseram que a doutrina era um pensamento tardio no pensamento bíblico e que isso não está explícito nas páginas da Bíblia. Todavia, o ensino original da Escritura e da confissão da própria igreja é que Deus é um em essência e três pessoas. Então, vamos olhar a primeira. A revelação, nós precisamos entender a princípio que a revelação é progressiva. A revelação não foi dada de uma única vez. Veja, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como sendo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Depois, Josué. E aí vem períodos de tempo em que nós temos revelações. Meu período dos reis, meu período do exílio, né? Então, de Moisés, 1500, 1400 anos antes de Cristo, né, até o século 100, até o primeiro século, onde nós temos ali João escrevendo Apocalipse, são então um período aí de aproximadamente de escrita de 1600 anos, 1700 anos. Contudo, veja que o que Moisés escreve remonta a muito mais tempo anterior. Então a Bíblia conta em questões narrativas histórias que
corre em um período de tempo muito longo, escrito por pessoas diferentes, em períodos diferentes. E a revelação não foi dada toda de uma vez a Moisés. Não foi dada toda de uma vez a Abraão. Não foi dada a Jacó. Não foi dada a Isaac. Não foi dada a nenhum desses homens. A revelação, ela foi sendo progressiva. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que lá em Gênesis está contido toda a revelação, em algum certo sentido. Mas essa compreensão do que está revelado em Gênesis, ela vai se expandindo à medida que o tempo vai passando e Deus vai revelando detalhes do seu período, dos seus planos para a humanidade. Então, isso que nós vemos é uma evolução, ou seja, uma progressão da revelação, que começa como uma semente até se transformar numa árvore bela e frondosa, cheia de frutos. É assim que é uma progressão. Então, eu posso olhar para o Antigo Testamento e falar assim, não fala da Trindade ali. Não fala nada a respeito de, de, de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Será que não? Bom, nós vamos ver isso. Então, precisamos entender que a revelação é progressiva. Então, há conceitos indicativos no Antigo Testamento que revelam quem é Deus, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? Sim, existe. Só que isso só vai se tornar mais fácil de compreender, mais claro a compreensão, né, a explicação disso tudo no Novo Testamento. Mas isso não significa que não estivesse contido de alguma maneira no Antigo Testamento. Bom, a Trindade não é revelada com clareza no início. Não é, mas ela está lá. Porém, a unidade é muito clara desde o princípio das Escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Dizer que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, veja só que essa afirmação, ela traz um monte de conceitos para a nossa compreensão. Primeiro, que antes do princípio, era Deus. Só existia Deus. Deus estava lá. E neste momento que Deus estava lá, que Ele criou todas as coisas, esse texto está mostrando para nós que nós pertencemos, todas as coisas pertencem àquele que criou, Deus. Nós pertencemos a Deus. E isso também nos diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja que no texto não fala que ele precisou dos anjos para criar todas as coisas. Os anjos também são criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas. Então, veja, há uma unidade. A criatura pertence ao seu Criador, Deus. Deus estava lá antes do princípio e depois do princípio. E só existia um princípio porque Deus criou. Então, quando nós vemos lá alguns estudiosos, em algum momento você pode trombar com isso pela vida aí, que vai dizer para você que Deus, esse conceito de um Deus único, ele é uma evolução do pensamento teológico da humanidade. A humanidade cria no animismo, né, que dava a divindade aos animais, como nós podemos ver em algumas religiões ainda hoje, por exemplo, como o hinduísmo, né, que muitos animais são considerados deuses. Nós podemos ver isso acontecendo na religião egípcia, né, que os animais também tinham uma expressão religiosa muito evidente na cultura teológica do Egito, e que somente depois, com o passar dos anos, que então veio a ideia de um monoteísmo, ou seja, um único Deus. É isso que nós queremos dizer, que existe somente um Deus. E veja que lá está escrito nas Escrituras, Deus criou todas as coisas, só tem um Deus, não foram os deuses. Apesar da palavra que nós usamos ali, que Deus, né, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra é um substantivo no plural. Então, eu posso então aqui colocar deuses, certo?
Contudo, o que nós vamos perceber é que na gramática, apesar de estar no plural, o verbo se encontra no singular. Então, foi um erro? Não, não foi um erro. Esse Elohim, que está no o substantivo que está no plural, ele está ali justamente para demonstrar que há uma divindade soberana em ação. Há uma majestade, há um rei, há um governante soberano sobre todas as coisas. E foi esse soberano que criou todas as coisas. Então nós temos aí uma palavra que é usada para definir Deus, que muitas pessoas às vezes vão dizer que ali já está encurtido, de certa maneira, os deuses criando, mas que não é verdade, pois senão o criou do próprio texto estaria criaram. No princípio criou os deuses, né? Os deuses criaram os céus e a terra. Mas na verdade o que nós temos ali é um verbo no singular. Então não ficaria os deuses criou. Não. Deus criou. E esse plural do substantivo plural é simplesmente uma demonstração de sua soberania. Então, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Veja que nessa passagem de Deuteronômio, quando Deus se revela, então, a Moisés, quando Deus se revela ao seu povo, quando Deus vai falar com o seu povo e ele vai dar instruções ao seu povo, há uma clara distinção que Deus faz a respeito da existência de deuses. Não existe outro Deus. Então, quando Deus fala assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, Moisés está falando, é o único Senhor. Então, você está vendo que só existe um Deus. Não existe outro. Não existem deuses. Deuses é uma invenção da humanidade. Por não compreender, não conseguir explicar Deus, porque não tinha revelação, passou então a dar esse cargo de divindade para justamente aquilo que não é Deus. Árvores, né? Expressões da natureza, animais. Então, você vai ver aí esse tipo de idolatria acontecendo porque o homem não tem como compreender Deus pela revelação natural. Ele precisa da revelação especial, que é justamente aí que entra essa revelação a Moisés, que Moisés então transmite falando que Deus é único, só existe um Deus. Então, nos livros proféticos, nós também vamos ver uma repreensão contra os falsos deuses de outras religiões. Então, veja, não é uma repreensão para que você não venha crer naqueles deuses, no que eles vão dizer. Não, são falsos deuses. Deuses que não existem. Há um certo deboche dos profetas, e muitas vezes, quando ele se refere a esses deuses, que como pode um ser inteligente habitar em madeira. Então, ele está se debochando, os profetas debocham da necessidade de Deus de habitar em alguma coisa criada. Então, há sim uma repreensão dos profetas contra os falsos deuses e outras religiões. Então, é um único Deus, só existe um Deus. Então, eles zombavam constantemente da ideia de animismo e politeísmo, e o monoteísmo não existia em nenhuma outra religião. Nenhuma outra religião. O monoteísmo ele teve princípio no judaísmo. É um conceito puramente exclusivo do judaísmo. Após o conceito judaico, começa então a existência, a ecos em outras religiões a respeito de um Deus único. Então nós vamos ver, por exemplo, em alguns estudos arqueológicos, lá na região do Egito, pelo menos, principalmente, demonstra que em um determinado período do Egito, da religião egípcia, né, aquela visão teológica que os egípcios tinham, você vai perceber que existe menção a um Deus único. Quem sabe esse não seja uma grande referência, e alguns estudiosos dizem isso,
do período em que os hebreus estiveram lá e acabaram influenciando a teologia egípcia. E veja, é curioso que quando nós olhamos para o Êxodo e nós vemos que Deus, as 10 pragas, né, os 10 pragas que ele lança sobre o Egito, era justamente para mostrar para Faraó que ele, Yahvé, era Deus. Então, isso vai ficar gravado nessa cultura. E nós encontramos lá a menção a um Deus único, soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque existiu uma influência. E, de certo modo, na mente humana, esse conceito de um Deus único, ele é presente em outras culturas, apesar de não ser compreensível. Então, quando algumas religiões né, na África e na Índia, com todos aquelas miríades de deuses que eles têm, que eles possuem, que eles adoram, idolatram ali, existe alguns grupos que falam a respeito de um Deus que estão além das montanhas, um Deus superior a todos os outros deuses. Então, aquele conceito de um Deus único, superior àqueles deuses conhecidos, existe na mente humana. Existe no conceito teológico de outras religiões, apesar de não existir o conceito monoteísta. Por quê? Porque eles criam em outros deuses, mas para eles distante, muito distante, mas existia o conceito, a ideia de um Deus único. E nós vamos ver isso no Novo Testamento. Paulo vai falar a respeito disso e nós vamos abordar isso mais para frente de outra maneira, mostrando isso em outro momento. Bom, o monoteísmo não existia em nenhuma outra religião, é um conceito pura e exclusivamente dos judeus, do povo hebreu. Então, vamos a alguns testemunhos bíblicos. Então, nós vimos primeiramente que Deus é único. Só existe um Deus, não existem outros deuses. Só existe um único Deus. E alguns argumentam que a doutrina da Trindade é um acréscimo do Novo Testamento, à fé bíblica. Então, foi o Novo Testamento que trouxe esse conceito de Trindade. E sugerem que a ideia de um Deus triuno é um conceito estranho no Antigo Testamento. Só que existem várias alusões à Trindade no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, a presença do Espírito Santo na criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por sobre as águas. O que nós temos aqui é muito curioso, porque nós temos visto que o conceito da terra estar sem forma e o Espírito Santo estar andando pairando sobre as águas, né? Pairando sobre as águas, mostra a ação do Espírito Santo, o Espírito em ação, ele está pairando, ele está em movimento. E aí, então, todas as coisas passam a vir da forma. Então, Deus fala e por meio da sua palavra as coisas são feitas. E quem é que está dando forma a tudo isso? Veja que está diretamente ligada à presença do Espírito Santo, a ideia de que a terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Temos a ação do Espírito Santo e daí o movimento do Espírito Santo e daí então toda a criação. Então nós temos a presença já do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele estava lá no momento da criação. O Salmo 8, versículo 1, ele também, agora falando a respeito de Jesus Cristo, e nós podemos também voltar lá na criação, façamos o homem à nossa imagem. Então nós vemos aí um uso do plural, que alguns vão usar esse uso do plural como um sentido de majestade. Não estou me referindo à palavra Elohim agora, estou me referindo ao verbo no plural agora, ao verbo de Deus estar em comunicação, ali, agindo em conjunto com. E o que nós percebemos então é que Deus, há um conselho, né? Há um convívio ali de Deus. Deus é único, mas veja, no momento da criação o Espírito Santo estava presente. Lá no Novo Testamento nós vamos então entender
quem mais estava presente, porque o próprio o apóstolo João vai nos dizer que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, Jesus Cristo estava lá presente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, nós temos ali, na criação, Deus, o Deus, a unidade, um único Deus, que se revela como aquele que fala, aquele que dá forma, o Espírito Santo, e aquele que age também, que cria todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez, que é o Verbo. Então nós temos lá a Trindade. Tá certo? Eu usei o primeiro, tive que usar o Novo Testamento, o João, o apóstolo João, para falar que Jesus estava no princípio com Deus. Então, quer dizer que no Antigo Testamento não há nenhuma referência à existência a Jesus Cristo? Bom, o Salmo 8.1 apresenta dois nomes diferentes para falar de Deus. Então, quando ele fala ali, ó Senhor, esse primeiro Senhor é o nome de Deus, escrito lá, que está literal lá nas Escrituras, que na nossa Bíblia é traduzido com todos esse Senhor escrito em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Você pode pegar a sua Bíblia e você vai ver que esse primeiro Senhor, do versículo 1, capítulo do Salmo 8, está escrito em todo em maiúsculo, porque é o nome de Deus que está lá, Yahvé. E depois o texto diz, ó Senhor, Senhor nosso. Veja, ele usa duas palavras diferentes para falar a respeito de Deus. Então, Yahvé e Adonai. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja, não são os teus nomes, é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Dois nomes. Só que no Salmo 110, versículo 1, nós temos algo que é muito curioso, quando nós vemos Deus dizendo, disse o Senhor, quando nós vemos, Davi dizendo, disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor Adonai. Davi faz uma distinção entre essas duas pessoas, Yahvé e Adonai. Deus falando com Deus. Peraí, mas só não existe um Deus? Sim. Então, o que nós vamos entender aqui, e aí sim, agora eu vou ter que partir para o Novo Testamento, porque o que é um mistério aqui é esclarecido pelo Novo Testamento. Esse é um dos versículos mais usados no Novo Testamento, dos Salmos, e é justamente um salmo que explica Jesus Cristo já presente no Antigo Testamento como reconhecimento de que ele é o próprio Deus. Davi dizendo, disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai, assenta-te à minha direita. Então nós temos no Salmo 8.1 uma unidade. E nós temos no Salmo 110.1 uma distinção entre a pessoa de Deus. O que nós vamos descobrir no Novo Testamento, que essa distinção, o porquê dessa distinção, é porque ali está se referindo à segunda pessoa da Trindade, está se referindo a Jesus Cristo. Próprias Escrituras vão demonstrar isso. Então, no Novo Testamento, também vai afirmar o monoteísmo, certo? Então, nós vemos no Antigo Testamento a unidade, Deus só existe um Deus, e que ele se revela durante as Escrituras, no decorrer das Escrituras, de maneiras diferentes. Nós temos lá a presença na criação, o Deus único que criou todas as coisas, mas quem estava dando forma? O Espírito Santo. E quem estava junto sem ele, nada do que foi feito se fez? Jesus Cristo. Então nós temos ali, mesmo que de maneira muito embrionária, a presença da Trindade. Não conseguiríamos, sem o Novo Testamento, fazer distinção, mas agora com o Novo Testamento e olhar para esses textos, fica claro para a gente de que a Bíblia já estava mostrando para nós a existência da Trindade, mesmo que até aquele momento isso não deixava de ser, era apenas um mistério para a nossa compreensão. Só que quando então vem o Novo Testamento, a luz é lançada sobre esses textos para que possamos compreender então o exercício da Trindade. O Novo Testamento vai fazer a mesma coisa, ele vai afirmar o monoteísmo, ele vai afirmar a questão de um único Deus. Em Atos 17,
A gente então falando, né, aqui, como eu estava falando, daquela reconhecimento de outras religiões, de que pode existir um Deus que está acima de todos esses deuses, que é superior aos deuses que eles acreditam. Então, Paulo, quando ele chega lá em Atenas, ele vai se revoltar com a falsa religião que existe naquela região, naquele local. Então, Paulo se revolta em seu espírito por causa. E ele vai andando e ele vai vendo diversas imagens por todo o canto. E era uma rua, assim, onde você tinha diversas imagens, e essas imagens de deuses, né, com seus nomes, dando honra e glória para aqueles deuses. Só que eles tinham a consciência de que poderia haver um Deus desconhecido. E havia um desses altares que estava vazio, que não tinha imagem alguma, que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, então, no versículos 22 e 23, menciona que dentre esses falsos deuses havia um Deus desconhecido que ele aponta como sendo Yahvé. É justamente desse Deus, Paulo diz, que eu estou falando. Então, Paulo mostra para os atenienses de que, sim, o Deus que ele está pregando é o único Deus e que esses outros deuses eram falsos. Nesse discurso, Paulo afirma uma das doutrinas fundamentais do monoteísmo judaico, um único Deus que fez todas as coisas e de quem todas as coisas derivam. Se essa afirmação, ela destruiria todos os outros deuses e colocaria esses homens numa situação complicada, porque ao reconhecer de que pode ser verdade, que o Paulo está falando, de que aquele desconhecido é o único Deus, nós perdemos tempo até agora. E nós deixamos de adorar o verdadeiro Deus. Paulo é muito direto e assim de uma maneira surpreendente e assustadora para a compreensão da realidade que estava ao redor dele, para apresentar a unidade, o único Deus. Com poucas palavras, ele trouxe a consciência para aqueles homens crentes, fervorosos ali, mas que estavam adorando deuses nenhum, porque só existe um único Deus. Em 1 Coríntios 8, Paulo afirma também a unicidade de Deus, mas ele vai acrescentar algo interessante, que é a divindade de Cristo. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Nós existimos para Deus. E veja, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, veja, Paulo está atribuindo divindade a Cristo aqui e colocando Cristo lado a lado com Deus. Isso seria uma heresia gigantesca se nós desconsiderarmos a divindade de Jesus Cristo. Nós estamos colocando Paulo numa situação de idolatria se nós não considerarmos Cristo como sendo o próprio Deus. Então, veja, Paulo demonstra para a gente, sim, existem duas pessoas, um único Deus. Deus Pai e Deus Filho. E aqui ele está afirmando, essas duas pessoas estão aqui. E Jesus faz diversas afirmações a respeito da sua divindade, se igualando a Deus. Então, eu sou o pão da vida, né? E esse eu sou é muito característico daquele momento em que Deus revela para Moisés e diz, eu sou. Ah, mas isso não pode ter sido só uma linguagem de expressão? Não, porque eles não precisavam dizer eu sou. Ele podia dizer sou o pão da vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está ecoando aquelas palavras lá no Êxodo. E aí fica mais interessante, porque nós podemos olhar e falar assim, não, isso daí não faz muito sentido. Mas sabe quem é que vai testemunhar de que Jesus estava realmente fazendo uma associação entre ele e o Pai? Quando ele fala isso, os judeus rasgam as suas vestes, porque ele está se igualando a Deus. Então, as pessoas da sua época, os religiosos ali, os teólogos da época de Jesus Cristo, né, eles então compreenderam que Jesus Cristo estava dizendo que ele é o próprio Deus encarnado. Então, eu sou o pão da vida,
Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de outros. E só esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, já coloca Jesus Cristo no mesmo caminho, no mesmo tamanho de Deus. Então veja, Jesus afirmou. E há uma afirmação em que Jesus reivindica eternidade e divindade. É aquele eu sou que ele diz com relação a Abraão. Então Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, olha só, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Imaginaram, acho que estava falando assim, esse homem está completamente louco. Como que Abraão viu o meu dia? Que história é essa? Né? E é essa a pergunta que eles falam. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eternidade, certo? Eu sou divindade. Então, essa está lá em João 8, 56 e 58, mostra então também uma reivindicação de Cristo com relação à sua eternidade e sua divindade. Os textos do Novo Testamento reafirmando aquilo que já estava lá no Antigo Testamento. Respondeu-lhe Tomé, aqui é uma outra passagem bem interessante. Senhor meu Deus, meu e Deus meu. Jesus também permitiu que Tomé se prostrasse e o adorasse. Isso era único, exclusivamente para Deus. Se prostrar diante de alguém e adorar é uma blasfêmia se não for diante de Deus. Lembra-se quando Paulo está entrando com Barnabé na cidade e homens vêm e dizem que eles são deuses depois dele fazer o milagre e se prostram diante. Paulo rasga seus vestes, Paulo manda levantar. Em Apocalipse, nós temos um momento em que João se prostra diante do anjo e o anjo diz para ele, não faça isso, pois sou como tu. Ou seja, ele é uma criatura também. Mas nós temos aqui Tomé, então, se curvando, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Jesus não pede para que ele se levante. Né? O novo também, então, nós vimos a divindade de Jesus Cristo. Nós vimos que só existe um Deus no Novo Testamento. Nós vimos agora a divindade de Jesus Cristo. E agora nós vamos ver o Espírito Santo. O Novo Testamento também afirma que o Espírito Santo é divino. Então, vemos isso na fórmula do batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos isso na bênção de Paulo, no final da segunda carta aos Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo vós. Então, eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, Pedro também vai fazer a mesma coisa, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, veja, há uma afirmação da Trindade por parte dos escritores do Novo Testamento. Então, nós temos o único Deus, nós temos a pessoa de Cristo e nós temos a pessoa do Espírito Santo. Nós temos o Deus Criador, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. Então, os apóstolos falaram da ação conjunta da Trindade em outros momentos. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor dos Hebreus aqui está fazendo uma distinção muito interessante. Ele começa a sua carta dizendo que, falando a respeito do ser de Deus, do resplendor da glória e expressão exata do ser, um único Deus, e ele fala da distinção nesse Deus, ao ele dizer que este
se assentou à direita da majestade. Veja, mais um eco do Salmo 110, no versículo 1. Sentar-se à direita da majestade, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te aqui, à minha direita. Dizem que a palavra não existe na Bíblia. Então, falando sobre um pouco sobre o uso da palavra trindade, então as pessoas vão dizer que a palavra não existe na Bíblia. Você vai escutar isso muito, principalmente de testemunhos de Jeová, e que a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Isso significa que não é um conceito bíblico na cabeça deles. Para eles, se não está na Bíblia, não tem a palavra lá, isso não é, isso é uma invenção humana. Tudo que a palavra trindade faz, quando nós usamos a palavra trindade, na verdade, o que nós estamos querendo fazer é criar, linguisticamente, o ensino bíblico sobre a unidade e a tripersonalidade de Deus. Então tá. Então, eu vou ter que, todas as vezes que eu falar sobre trindade, então vamos tirar a palavra trindade, não vamos usar mais a palavra trindade. Então, todas as vezes que eu for me falar nas escrituras sobre isso, eu vou ter que falar, não, o Deus que criou, não, peraí, o Deus Filho, o encarnado, não, o Deus Espírito Santo que nos faz a santificação, não, é uma ação da trindade. Então, em vez de eu ter que usar e expressar e demonstrar que pode trazer ambiguidades, pessoas tratando todo o assunto de maneira ambígua, o que a palavra trindade faz é unir todo esse conceito que foi apresentado até aqui numa única palavra. Ela não está nas escrituras, mas ela resume um conceito extraído das escrituras. Então, tudo isso que eu falei para vocês, como que a gente resume isso? Como que vocês vão saber do que eu estou falando? Quando eu falo assim, esta é a doutrina da Trindade. Pronto. Tudo que eu ensinei vai vir à mente de vocês. E a palavra serve justamente para isso, para trazer um conceito que é nítido nas escrituras, como eu mostrei até aqui. É claro que eu estou sendo sucinto, há muito mais a falar a respeito da Trindade, mas eu espero que com esse pouco que eu trouxe, você já se sinta mais confortável em poder compreender de que o conceito de Trindade está nas escrituras e que nós usamos a palavra Trindade somente para trazer todo esse conceito a respeito de que existe um único Deus e que ele se revela em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é um ensino bíblico sobre a unidade e a tripersonalidade de Deus. Termos teológicos como Trindade surgiram na história da igreja, principalmente por causa do compromisso da igreja com a precisão teológica. Veja, mais uma vez, é um compromisso. O termo só existe para ser preciso com relação ao ensinamento teológico. A igreja, então, tem usado a palavra trindade para fechar a boca dos hereges, Aqueles que ensinam triteísmo, a ideia de que há três deuses, e aqueles que negam a tripersonalidade do Deus por insistirem que só existe um Deus, um único Deus. Então, tem aqueles que vão negar a divindade do Filho, tem aqueles que vão negar a divindade do Espírito Santo, tem diversas coisas, diversas questões aí, que muitas dessas questões nós já vimos na aula da história da igreja, e em outro momento em doutrina também, quando nós falamos no ano passado, quando nós trouxemos a aula de doutrina, em que nós vimos que algumas pessoas vão falar que Jesus Cristo não pode ser Deus porque ele habitou em carne. Então, por ter habitado na carne, ele não é Deus. E outros, então, para tentar, porque compreendem que Jesus Cristo é Deus pelas Escrituras, mas por não aceitar que Jesus Cristo vem em carne, vão dizer que Jesus Cristo não vem em carne, ele vem em espírito. Então, aí vem os conceitos errados. Então, veja, o conceito de trindade ele é usado para mostrar justamente e reafirmar que existem três pessoas em um único Deus, uma só essência, que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade é uma palavra perfeitamente boa, que afirma com precisão aquilo que a igreja tem crido e confessado no decorrer da história. Não devemos hesitar em usá-la, bem como outras palavras semelhantes que estabelecem o padrão da verdade tão acuradamente quanto possível. Então, Trindade não é a única palavra nas Escrituras, não é a única palavra que não existe nas Escrituras, mas que serve para que a gente possa compreender o assunto. Existem outras também, mas que servem perfeitamente para trazer todo um conceito à nossa cabeça. Não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. A palavra não, mas a Trindade sim. Concluindo, irmãos,
Nesta aula final, vimos que a distinção pessoal existente na Trindade não diz respeito a três existências distintas, mas a subsistências distintas. Então, não são três deuses, mas é um Deus, três pessoas. Portanto, nesse caso, o que a igreja disse é que em Deus reside uma única essência, mas três subsistências. Existem três pessoas que são parte da mesma essência, não havendo, portanto, uma diferença essencial entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. O que há uma diferença de pessoa, personalidade, persone. Uma essência, três subsistências. É isso, e isso é, de fato, o mais perto que se pode articular a respeito da doutrina histórica da Trindade. Então, sim, o conceito de Trindade é um conceito que foi compreendido, a palavra Trindade veio então para trazer um conceito que já estava presente, como nós vimos na carta de Hebreus, como nós vimos os apóstolos usando nas suas bênçãos, em vez de falar assim, que a Trindade abençoe, ele falava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe. Então, o batismo, então, o conceito está lá, mesmo que a palavra não esteja. Então, como a gente diz, vamos supor, então, que Trindade seja a placa que mostra, que diz para nós que existe uma lombada na estrada. Se eu tirar a placa, a lombada vai deixar de existir na estrada? Não vai. Se eu tirar a palavra Trindade, então, a Trindade não vai deixar de existir, porque ela está lá nas Escrituras. A palavra serve somente para trazer o sinal, para mostrar do que nós estamos falando. É isso, irmãos. Sei que é difícil de expor essa questão toda a respeito da Trindade. Não é algo fácil, não é algo que nós conseguimos compreender de maneira simples e não posso afirmar para vocês que nenhum teólogo, nenhum pastor vai dizer para você que compreende plenamente a doutrina da Trindade. O que nós podemos dizer com certeza é que ela está lá, está nas Escrituras. Nós compreendemos que existe isso lá, mas como isso se encaixa na nossa lógica, não temos como explicar isso. É um mistério que vai além da nossa compreensão. E assim nós acabamos, então, este período de doutrina, e a partir da semana que vem, nós começaremos, então, as aulas de teologia prática. Tivemos aula de panorama bíblico do Antigo Testamento, tivemos aula de história da igreja e tivemos aulas de doutrina. E agora, com todos esses conceitos que nós vimos este ano, nós vamos começar a ver questões práticas para que possamos, então, que isso não seja somente conhecimento, mas que isso venha, então, a alimentar a nossa forma de viver, para que possamos viver de maneira piedosa, em todo o tempo, em qualquer momento, para a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos e até a noite, se assim Deus permitir.